Pois é, gente. Ontem, domingo, dia 19 de janeiro de 2025, o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor. Como consequência, as 3 primeiras reféns israelenses foram libertas da faixa de Gaza ao longo de umas horas muito tensas no período da tarde de domingo aqui em Israel. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. É muito difícil descrever para vocês as minhas emoções, os meus pensamentos, e acho que os pensamentos e sentimentos de todo o povo de Israel enquanto nós estávamos assistindo aquelas cenas da liberação das 3 reféns ontem à tarde. Em primeiro lugar, tem várias coisas importantes para vocês entenderem aqui, tá? Aparentemente, o que aconteceu? Ao longo desse último ano e meio de guerra, o Hamas preservou alguns pelotões, deixaram alguns combatentes sem participarem da guerra em momento algum, passaram aí um ano e meio escondidos como ratos nesses túneis, aguardando justamente o momento onde um acordo de cessar-fogo fosse firmado entre Israel e o Hamas, para eles poderem fazer aquilo que eles fizeram ontem, que é sair pelas ruas carregando as suas metralhadoras, carregando as suas armas, fardados, e eu lembro vocês aqui que essa talvez tenha sido a única vez, o único momento ao longo dessa guerra inteira em que você viu os combatentes do Hamas fardados, porque durante a batalha mesmo, eles não guerreiam fardados, para Israel não conseguir identificar quem é soldado, quem é civil, então eles guerreiam a paisana o tempo inteiro vestidos de roupas de civis. Isso é mais uma maneira de eles utilizarem a população local de Gaza como escudos humanos. Mas o negócio é que eles são sagazes em como trabalhar com a percepção pública. Então, o que eles fizeram foi manter aí uns pelotões, né, uns tantos soldados, sem participarem da batalha de maneira alguma até esse momento, para agora, no momento do cessar-fogo, esses caras todos poderem sair debaixo da terra com o seu uniformezinho militar, que está sendo utilizado agora pela primeira vez, montar de novo naquelas caminhonetes brancas, as mesmas que invadiram Israel para sequestrar e para fazer aquelas atrocidades, que eu não quero nem voltar a falar sobre isso, mas aquela mesma cena, com aqueles mesmos terroristas em cima dos seus caminhões, para demonstrar uma posição de força, para fazer de conta que quem ganhou essa guerra foi o Hamas. Eu, eu tenho muito para falar sobre isso, muito, mas eu quero começar compartilhando com vocês, por exemplo, essas imagens. Eu quero que vocês vejam o momento em que as reféns foram libertas. Eu estou utilizando aqui imagens da rede Al Jazeera, o carinha vai estar falando em árabe, mas eu vou comentar com vocês aqui um pouco do que está acontecendo. Dá uma olhada. Olha a quantidade de gente. تتم بعد دقائق وبعد وقت قليل جدا، خاصة أن معظم المركبات الآن وصلت ومركبات الصليب أيضا وصلت إلى هذا المكان، لكن الحشود كبيرة. Vocês entenderem, tá? Nesse carro aqui da Cruz Vermelha é onde as 3 meninas, as 3 reféns, elas vão entrar pro carro. E agora vai estar chegando aqui um carro do Hamas, que está transportando essas 3 meninas, essas 3 reféns. Olha a multidão em volta. Em primeiro lugar, esse bando de combatente sem vergonha, filha da mãe, que me dá vontade de xingar além do que o pudor e a moral e os bons costumes me permitem, mas esse bando de gente com a cara escondida, né, para não aparecerem na televisão,
A gente identifica que eles são terroristas do Hamas pela bandana verde, que é a bandeira do Hamas, mas pior do que isso, olha a multidão de civis em volta, né? A gente passou meses ouvindo a respeito dos tadinhos, os pobres coitados, os sofridos de Gaza, a população civil que não tem nada a ver, que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com o Hamas, que não gosta do Hamas, que não quer o Hamas. Olha aí, ó. Olha aí. Dá uma olhada. Olha a celebração desse povo, olha isso, olha. Olha os celulares, todo mundo de smartphone. Agora está chegando o carro do, do Hamas. O povo está o povo está numa neurose assim tão grande, numa euforia tão grande, é a palavra que eu quero buscar, que os próprios terroristas do Hamas tiveram que abrir espaço para o carro poder entrar. Agora olha, gente. Olha a celebração desses caras. Os caras em cima dos carros, os caras gritando como se estivesse numa partida de futebol. Todo mundo que aparece nessa imagem tá bem vestido, todo mundo tá com o seu celularzinho carregado para poder fazer vídeo para o TikTok. Cara, eu não consigo expressar para vocês o quanto essas imagens embrulharam o meu estômago no dia de ontem. Me dá vontade de vomitar, de raiva, vomitar. Agora você imagina se essas 3 meninas israelenses, as 3 jovenzinhas de 20 e poucos anos, que passaram 1 ano e meio presos pelo Hamas, sofrendo abuso sexual, sofrendo uma infinidade de coisas, e agora, no momento que eles estão prestes a serem livres, estarem cercados dessa multidão sedenta de sangue, dessa multidão nojenta, sanguinária. Me perdoem, não quero ofender ninguém, mas pelo amor de Deus, ainda os caras fazendo Vzinho de vitória. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Eu tenho uma pergunta sincera, genuína, verdadeira. Qual dos dois que é? Gaza tá destruída, tá todo mundo morrendo, ninguém... Ou você tá aí fazendo o Vzinho de vitória porque a gente ganhou, porque a gente venceu. Eu não consigo entender que inversão de valores que existe, que moral deturpada que existe, de conseguir estar no meio do sofrimento, da quantidade de gente morta, dos prédios. Cara, vai demorar uma década para restaurar a infraestrutura de Gaza. Esse povo todo que está aí celebrando... Estão celebrando o quê? Estão celebrando os 40 mil, supostamente, pessoas de Gaza que morreram? No meio desses 40 mil, você tem que jogar aí pelo menos uns 25 mil terroristas armados do Hamas e pelo menos uns, sei lá, 10 mil exageros, mas ainda assim, eu não quero discutir os dados aqui no negócio. Se Gaza está toda destruída, se a vida dessas pessoas está toda desmoronada, por que tá? Que porcaria é essa de celebrar? Que tipo de celebração que existe? Gente, desde o dia 7 de outubro, eu tenho dito para vocês aqui que não, independente do resultado dessa guerra, não tem como
nenhum lado sair com o sentimento de vitória. Não tem como. Israel está saindo dessa guerra com uma posição estratégica militar infinitamente melhor do que entrou. A gente conseguiu destruir a infraestrutura militar do Hamas, só porque eles deixaram os 2 batalhãozinhos guardados debaixo da terra para agora desfilar de uniforme, como se isso é tudo para mídia, isso é tudo para manipular a opinião pública. O que Israel fez em Gaza vai levar mais de uma década para desfazer. Tá? Então, em termos assim de vitória proporcional, né, não tem dúvida de que o estrago que foi feito para a estrutura do Hamas é infinitamente maior do que o estrago que foi feito contra Israel. Nesse sentido comparativo, Israel venceu de lavada, mas ninguém do povo judeu, ninguém da nação de Israel tem qualquer coisa para celebrar, porque a gente está olhando para essa situação e dizendo que tragédia, que tragédia, que tragédia, que tragédia. E eu já sabia disso, porque eu tenho reportado a respeito disso o tempo inteiro, eu tenho falado a respeito disso faz 1 ano e meio, eu já sabia disso, mas olhar essas cenas no dia de ontem e ver que essa aqui é a reação do povo de Gaza. Essa é a reação dos supostos civis inocentes. Essa é a reação. Quero mostrar outra coisa para vocês agora. Eu vou mostrar uma reportagem que passou num canal de notícia que chama i24 News. A gente vai assistir uns pedacinhos disso aqui juntos. O povo de Gaza celebra o cessar-fogo enquanto o Hamas clama pela vitória, tá? Agora eu quero que vocês identifiquem para mim onde é que estão os inocentes de Gaza. Thousands of Palestinians across Gaza took to the streets to celebrate as the ceasefire was announced after 15 months of war. São esses aí? By God, we are very happy that this crisis, sadness, bombing, and death that happened to us is finally over, and that we will return to our hometowns and families in Beit Hanun and the north. We will see those who remain alive and return to our old lives to be happy and live like we used to. Esse cara, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, a gente está muito feliz que, pela graça de Deus, pela graça de Alá, a gente venceu essa guerra, agora a gente vai poder voltar para as nossas vidas e viver de maneira feliz do jeito que a gente vivia antes. Vem cá, que loucura que é essa? Quem começou essa guerra foram vocês, foi o Hamas, que decidiu atacar Israel no dia 7 de outubro e que, por consequência, destruiu tudo que havia na faixa de Gaza, por consequência das atitudes do Hamas, aonde tudo esse... Para onde que ele acha que ele vai voltar? Desculpa, eu sei que é ridículo falar isso, mas como assim? Como assim está celebrando alguma vitória aqui? Em que mundo de fantasia você vive? Armed Hamas militants Olha were isso. seen parading Povo, in the streets, os carinhas do chanting, Hamas, "We are in the field, sendo and we remain in the aclamados field", pelos civis alongside inocentes cheers de from Gaza. locals. Hamas Os quickly declared estupradores, victory os after mediators violentadores, olha confirmed aí the que deal. bonito, balançando a Seemingly, the bandeira da Khalil Hayat Palestina. claimed Israel had Que failed in its lindo, objectives. que lindo. Messages Olha hailed aí, the a ceasefire Jihad deal Islâmica as honorable. Hamas needed dizendo que o Islamic acordo de Jihad cessar-fogo foi support for the honroso da agreement in parte do order to Hamas. evade a potential disruption Agora in the pior, process. olha essa In the próxima West cena, Bank, tá vendo? Palestinians distributed Isso aqui é na sweets Cisjordânia, na hailing what Judéia they e na called Samaria, em Israel's Ramala. defeat. Palestinos distribuindo docinhos pela suposta vitória do Hamas. Meanwhile, the United States stressed that Hamas's governance Agora, não entra na minha cabeça, gente, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. É que ninguém nos comentários aqui nesse vídeo, ou ninguém na esfera pública, ou ninguém em lugar nenhum,
tenha a coragem de dizer para mim, mais uma vez, de que tem civis inocentes em Gaza. Vá tomar banho, tá? Esse povo aí são os civis inocentes de Gaza? Não são. O Hamas são os líderes que eles querem. É a ideologia que eles querem. Por uma infinidade de motivos, por uma infinidade de razões, porque foram doutrinados desde criança, porque só conhecem essa realidade. Essa é uma injustiça que está impregnada na sociedade, que eu não sei, se eu fosse, quem sabe, o Messias, eu saberia como resolver. Eu não sei como resolver, mas não me venha com a ladainha de que esse povo que estava, parece, feito jogador, feito torcida de futebol, assistindo aquelas 3 meninas que passaram 1 ano e meio sendo violentadas sexualmente, assistindo elas sendo libertas ontem, e estavam torcendo pelo Hamas. Os próprios terroristas do Hamas tiveram que empurrar as pessoas de bem para longe dessas meninas, senão elas seriam linchadas ali mesmo. Sabe que todos os outros reféns que foram liberados disseram que o momento mais assustador de todo o cativeiro não foi quando eles foram sequestrados, não foi quando eles estavam dentro de Gaza, debaixo dos túneis, não foi quando eles estavam ouvindo as explosões do exército israelense, foi naquele momento de serem liberados, porque eles tinham certeza de que o povo de Gaza, que estava sacudindo os veículos em volta deles, que estava gritando pela morte deles, que o povo iria matá-los ali no momento da liberação. Ah, Rodrigo, você está exagerando porque você não gosta de Palestina. Não, brother, não. Vou te mostrar um vídeo de ontem, na faixa de Gaza. Ontem. Olha isso. Olha isso. Ya Sinwar ou Ya Hania, por Sinwar e por Hania. Sinwar, o terrorista mor que planejou todo dia 7 de outubro, o Hania, aquele que foi eliminado por Israel lá no prédio da Guarda Revolucionária Iraniana, que era o chefão, o mandante, o big boss do Hamas. Então, o povo está cantando, junto com esses ratos com metralhadora russa nas mãos e cara tapada, estão cantando por Sinwar e por Hania. Aí a próxima frase que eles cantam, vou até passar aqui de volta. Aqui. Khaybar al-Yehud. Sabe o que isso significa? Isso aqui é uma alusão à batalha de Khaybar, que foi lutada pelo próprio profeta Maomé, lá no século VII, tá? Lá em 600 e bolinha. Maomé liderou um exército para lutar contra uma comunidade judaica que vivia num oásis perto do deserto de Khaybar. E ele assassinou, matou todo aquele povo. E desde então, essa frase, esse canto tão pacífico está sendo ouvido em todas as manifestações pró-Palestina pelo mundo inteiro, inclusive aqui dentro de Gaza. Lembrem-se de Khaybar, ó judeus. A próxima frase é: o exército de Maomé está chegando. Esse aqui é o povo civil, inocente. Eu não estou falando dos caras de metralhadora na mão, eu estou falando do povo que está segurando as bandeiras que está em volta deles. Você está entendendo? Bom, deixa eu respirar. Minhas considerações a respeito do que aconteceu ontem, tá? Agora, depois de ter falado sobre esse processo, como ele é, deixa eu tentar compartilhar com vocês a respeito de alguns pensamentos em relação ao futuro.
tem, tem, tem vários fatores aqui que o sentimento de frustração e o sentimento de raiva e o sentimento até talvez de derrota, não, a palavra não é derrota, é o sentimento de injustiça, tá? Essa é a frustração que eu estou sentindo e que acredito que o povo de Israel está sentindo. Não é porque a gente está olhando para essa situação e dizendo, ai não, o Hamas venceu. É porque a gente está olhando para essa situação e dizendo, mesmo com todas as vitórias estratégicas militares, mesmo com as ofensivas israelenses terem mudado a cara do Oriente Médio de uma maneira muito significativa, influenciando desde o Líbano até a Síria, dinamitando completamente o poder iraniano, destruindo a ala militar do Hamas, enfim, trazendo uma infinidade de bloqueios para toda essa ofensiva que quer a destruição do povo judeu, ainda que taticamente, estrategicamente, a gente tenha tido um monte de vitórias desde aquele dia terrível que foi o dia 7 de outubro, ainda assim o sentimento de injustiça que nós sentimos é muito, 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 muito profundo por ver essas imagens, por ver a narrativa na mídia, no que está acontecendo ao redor do mundo. Eu, por exemplo, ontem estava acompanhando os comentários abaixo das publicações da Globo, do Metrópole, do Estadão, de todo mundo que comentou alguma coisa sobre a liberação dos reféns, e ver os comentários das pessoas brasileiras, várias delas apoiando Israel, sem dúvida, mas várias, milhares de comentários, desejando a morte do Estado de Israel, sabe? Dizendo as piores coisas o possível. E daí a gente olha para essas cenas, a gente vê esse povo, esse é o povo que é o coitado, esse é o povo, essa galera sedenta de sangue, essa galera que depois de ter passado 1 ano e meio de inferno, que agora vai ter talvez uma oportunidade de respirar, de reconstruir a sua vida, que pode escolher reconstruir a sua vida não com a violência. Esse povo decide sair pela rua pela primeira vez em 1 ano e meio, cantando lembrem-se de Haibar, ó judeus, o exército de Maomé está vindo. Esse povo é difícil de escrever. No último acordo que Israel fez com o Hamas pela liberação dos reféns, a gente teve, já foi um processo super complexo, super difícil, mas eram mais ou menos 10 reféns liberados todos os dias, tá? Dessa vez são 3 por semana. Isso significa que a gente teve essas horas, sério, das 2 horas da tarde até umas 8h30 da noite, a nação de Israel inteira estava grudada na frente do jornal, assistindo, preocupado, orando, pensando, e vendo essas imagens do Hamas armado, vendo essas imagens do povo celebrando, distribuindo docinho na rua, vendo essa travestia não sei nem como expressar isso, para daí a gente ter um momento pequeno, singelo, mas de alegria genuína e verdadeira, que foi receber as 3 de volta, de ver as cenas delas abraçando as suas famílias. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui Isso aqui são as meninas israelenses chegando em casa, na verdade chegando no hospital, onde elas iam encontrar com as suas famílias. Ó, ela com a bandeirinha de Israel. Yes.
לא הסיכוי שנוותר על האחד שתחזירי אלינו. אין יום שלא חשבנו עליך, עשינו הכל מהבוקר עד הלילה רק להחזיר אותך אלינו. זהו עכשיו אותי. Por esse minuto. O dia inteiro de dor e de preocupação e de sofrimento ontem valeu a pena. Difícil falar sobre isso, mas enfim. Considerações práticas agora, tá? Essa cadência de 3 pessoas liberadas e aí uma semana de cenas do Hamas arrotando vitória e daí mais 3 pessoas liberadas e daí mais uma semana de cena do Hamas arrotando vitória, eu não sei quanto que essa cadência vai ser suportável, vai ser tolerável para o povo de Israel. Principalmente porque, infelizmente, daqui a pouco a gente vai estar sentado na frente da televisão, aguardando com ansiedade pela liberação dos reféns. E aí, depois das horas de tensão e de desespero e dessa mesma loucura que foi o dia de ontem, a gente vai receber 3 caixões. Né? Nem todas as 33 pessoas que vão ser liberadas nessa fase do esquema estão vivos. Então, eu não quero fazer nenhuma previsão, mas esses próximos meses, essas próximas 6 semanas vão ser muito difíceis para o povo de Israel. Muito difíceis para qualquer pessoa que ama a justiça, que ama a verdade. E ainda tem muita água que precisa rolar debaixo dessa ponte, tá? O Hamas está cantando vitória, mas isso não tem nada. Por exemplo, uma condição, inclusive, dos americanos, para que a gente passe para a segunda etapa dessa negociação, que daí sim preveria o cessar-fogo permanente, o fim da guerra efetivo, uma condição que não é só israelense, é uma condição americana também, é uma condição, inclusive, da autoridade palestina, tá? É uma condição do governo da autoridade palestina, é que o Hamas não seja quem vá governar a faixa de Gaza. Então, assim, você pode, né, ter perdido, levado uma surra, trazido uma desgraça gigante para o teu povo, e ainda assim sair cantando vitória é uma coisa que meio inconcebível para mim. Ainda mais inconcebível é como é que o povo está cantando vitória junto com o Hamas. Não consigo entender, não vou entender nunca. E também vou parar de tentar me render à pressão para entender, porque não tenho que entender aqui. Isso é um comportamento desumano, é um comportamento selvagem. Deixa para lá. O ponto é que a gente ainda tem muitos altos e baixos a viver pela frente. Eu fiz um vídeo na quinta-feira comentando alguns detalhes desse acordo. Se você quiser, vai lá, assiste o vídeo e
mas a minha, assim, a minha previsão mais correta nesse momento é que eu não sei por quanto tempo que o povo de Israel vai tolerar essas cenas do jeito que a gente estava vendo. Eu lembro vocês ainda que ontem as 3 sequestradas foram devolvidas e 95 prisioneiros palestinos, 95 terroristas foram entregues para a Judéia, para Samaria e para Jerusalém Oriental. 95 terroristas. Ah, Rodrigo, mas eu vi no jornal que eram todos mulheres e crianças. Você nunca viu de mulher e criança que comete crime? 95 terroristas que não haviam sido condenados à morte, tá? Não haviam sido condenados à prisão perpétua. Eles haviam cometido atentados terroristas, tentado, por exemplo, esfaquear pessoas, mas atentados que não levaram à morte de ninguém. Por isso eles são considerados prisioneiros relativamente leves, mas são terroristas. Terroristas. Mulheres e menores de idade, menores de 18 anos, gente de 17, 16, que na primeira oportunidade que tiverem, vão cometer novos atos terroristas. Quanto tempo que essa matemática vai durar para Israel, eu não sei. Eu sei que a gente tem uma obrigação moral de viver esses 2 minutos e meio que eu mostrei aqui do vídeo, dessas meninas se abraçando de volta com as suas famílias. Essa aqui é a maior obrigação que a gente tem. Por mais que todo o resto me faça querer vomitar, por esse momento, a minha oração é para que a gente aguente, para que o governo israelense, para que, enfim, para que Israel segure firme e para que com a entrada do Donald Trump na Casa Branca, que é o que vai estar acontecendo hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, para que isso, não sei, seja uma maneira de forçar o Hamas a não abandonar esse acordo, forçá-lo a cumprir todas as partes do acordo, que inclusive prevêem o desmantelamento do Hamas e ele deixar de ser uma presença política na faixa de Gaza. Mas os dias verão. O propósito desse vídeo, gente, era compartilhar os meus sentimentos, assim, da minha barriga, do meu coração, para vocês, sem filtro, sem roteiro. Não quis ofender ninguém. Se você ficou ofendido, não tenho mais, não sei, a parte de mim que se importava com isso tá dentro de Gaza, em algum lugar, tá bom? Eu vou mantendo vocês informados a respeito dos desenvolvimentos, tanto aqui quanto no Instagram e através das minhas redes sociais. Me inscrevam, deixem seus comentários, deixa o ódio para lá, por favor. Eu não, né, se vem glorificar o Hamas, você pode fazer isso no YouTube de outra pessoa, não faz no meu não, tá bom? É isso. Próximo sábado, mais 3 reféns vão ser liberados. Até lá, a gente continua aguardando e orando.